Minha diretoria, o Corinthians venceu o São Paulo no Morumbi, 2-1, quebrou o tabu, e o São Paulo segue o enterro, hein? Tá difícil o negócio ali, tá complicado. Mas o resultado do jogo não é exatamente aquilo que se viu dentro de campo, o São Paulo que tomou a iniciativa do jogo, mas eu vou tentar fazer um exemplo muito chucro, mas muito simples, cara. O São Paulo é um time de operários, são vários pedreiros, né? E o Corinthians tem 2 ou 3 engenheiros. E aí, irmão? O pedreiro ganha 1.800, o engenheiro ganha 15. Não é à toa, né? Então você bota uma bola no Renato Augusto, ele precisa de uma para acertar. Você bota uma bola no Roger Guedes, ele precisa de 3. Você bota uma bola lá no David, no Elton Rato e tal, que são jogadores ainda inferiores e tal, e esses jogadores precisam de 5, 6, 7 para conseguir. Então, essa é a discrepância. O Corinthians conseguiu abrir 2-0 razoavelmente na sua qualidade técnica, que o São Paulo não tem, igual, né? Não tem na mesma condição do Corinthians. O São Paulo ficou lá amassando o time do Corinthians, mas sem saber muito o que fazer. Quando se deu conta, 30 minutos do primeiro tempo, estava 2-0 para o Corinthians. E aí o jogo se desvirtou completamente. Porque nós tínhamos um jogo equilibrado, com o Corinthians bem posicionado, e o São Paulo indo para cima, mas sem muita organização, mas indo para cima. Quando o Corinthians faz 2-0, o jogo vira completamente, porque o Corinthians vai ficar com o time mais lá atrás, o São Paulo vai ter que ir para baixo em cima do Corinthians, tá em casa, 50 mil pessoas, porra, torcida do São Paulo pressionando o caralho, os caras não vão ficar, né, dando toquinho de lado e nem tentando criar o gol naturalmente. Vai todo mundo pra frente. O Rogério começa a mexer no time, o cara, e o São Paulo começa a ter a reação natural de quem tá perdendo 2-0, ainda mais no clássico. E o Corinthians senta no resultado ali e começa a ter. Aí eu acho que o Corinthians cometeu um erro que transformou o final do jogo num drama. Porque o jogo tava muito na mão do Corinthians. Não pela qualidade, pelo volume de jogo, mas pelo cenário. O Corinthians tem um time melhor do que o do São Paulo em várias posições. Não é melhor pra cacete, mas é um time melhor que o São Paulo. Acabou de chegar na final da Copa do Brasil, etc. E o São Paulo precisando do resultado e o Corinthians com o campo aberto, com o contra-ataque aberto. O que o Corinthians fez? Em vez do Corinthians contra-atacar, aí eu acho que o técnico do Corinthians dá uma puta de uma vacilada. O Lázaro pegou, em vez de ele colocar um time do Corinthians com a possibilidade de saída de jogo, com o Renato Augusto, eventualmente até um Paulinho, né, mas com jogadores rápidos na frente, ele meteu o Juliano, Renato Augusto, Paulinho, ele botou todos os caras ali. Meu irmão, esse é um posicionamento, é uma formação para um time que vai ter a bola. Seria fantástico. Se você tem a bola com esses caras, fodeu. Juliano, porra, aí, meu irmão, você manda no jogo. Só que a bola não era do Corinthians, a bola era do São Paulo. Ah, ele tentou ter a bola. Não, o Corinthians não ia sair de lá de trás. O Corinthians tinha condição de segurar, porque ele tinha 2 gols de vantagem. Então ali, eu acho que ele errou, porque ele devia ter colocado talvez um Renato e o Paulinho juntos, mas mudar lá na frente para que o Corinthians tivesse jogadores de velocidade para receber a bola e contra-atacar o São Paulo. Quando ele não fez isso, ele matou o ataque do Corinthians. E o Corinthians ficou parado atrás. E aí o São Paulo começa a avançar, porque o São Paulo começa a ver que o Corinthians não oferece mais perigo. Quando o Corinthians para de jogar, o São Paulo começa a entrar na área do Corinthians e tentar uma oportunidade ou outra. Não acaba sendo um resultado justo, porque o Corinthians jogou muito pouco, mas o Corinthians jogou o suficiente na hora de fazer o resultado. E aí o São Paulo teve lá o jogo inteiro para tentar, até que entrou o Luciano, né? E aí, porque o Luciano já não... Entrar o Luciano, né? Você fala assim, pô, entrou o Luciano. Quem é que jogou no time do São Paulo? O Gabigol, a Rascaeta? Não, jogou o Wellington Rato, o David. Pô, peraí, irmão, por que o Luciano saiu do time, então? Porra, calma aí, cara. Por que o Luciano saiu do time? Mas tem uma pior do que essa. Tem uma pior do que essa, que é assim, é uma demonstração muito clara de como as coisas não funcionam no São Paulo por algum motivo muito difícil de entender olhando de fora. Você tem uma garagem na tua casa e cabe 3 carros, tá? E você não pode pôr o carro na rua, tá? Na tua rua lá é proibido estacionar. Quantos carros você vai comprar, amor? Fala pra mim. Vai comprar 3, né? São Paulo compra 5. Aí fica puto, que tem que botar um carro no estacionamento. Aí qual é o carro que ele bota no estacionamento? A Ferrari. O que custou mais caro ele bota no estacionamento, que é o Galopo. Não que o Galopo seja uma Ferrari, pelo amor de Deus, o Ferrari que me perdoe por isso, mas né, o mais caro que ele tem, ele fala, não, então esse aqui eu não vou usar. Porque eu preciso muito usar o Mendes, eu preciso pra caralho usar aqui o Alan Franco, o cara... Meu irmão, que sentido foi essa merda? A contratação mais cara do São Paulo, na hora que o cara tá se firmando, entrou nos últimos jogos do São Paulo, ele ficou fora do banco contra o Palmeiras e ficou fora do banco contra o Corinthians. Desculpa, mas aí realmente fica passando pro torcedor uma imagem que o Rogério tem alguma coisa contra o cara. Porque, porra, não é possível. O ano passado o cara não estava rendendo. Esse ano, os jogos que ele entrou, ele começou a render. Então agora ele tem uma oportunidade. O São Paulo precisa de um jogador ali naquela posição. Ele é um jogador extremamente útil, porque o São Paulo precisava, por exemplo, hoje, que ele enfiar uma bola, acertar uma jogada ali de frente para a área. Não, ele tá fora do banco de reservas. E aí o São Paulo fica botando volante durante o jogo. Porque tudo que o São Paulo tem no banco de reserva é volante. E é volante pra caralho. Cara, então assim, é muito difícil. Às vezes eu tenho a sensação que o Rogério Ceni, por algum motivo que ele deve ter, porque o Rogério é um cara inteligente, ele cava a própria cova.
Porque quando ele tira o Galopo do time, do banco de reserva, se quer, ele não tá comprando uma briga com o torcedor. Quando ele tira o Luciano, ele tá comprando uma briga com o torcedor. O torcedor tá falando, cara, tu trouxe o David outro dia, o cara chegou ontem, tu vai botar o Luciano no banco. O Luciano tem ótimos serviços prestados pelo São Paulo, tu vai botar o cara no banco pra botar o David. Tá bom. O Wellington Rato também é titular, tá bom, Rogério, vai lá. Se ganhar, beleza. Não ganha. Aí não ganha. Então cadê o cara que nós contratamos caro pra caralho que começou a se firmar agora? Então esse aí não ficou nem no banco. Só que aí o problema sai da torcida e vai pra direção. Por quê? Porque obviamente o clube que fez um esforço pra comprar esse jogador, evidentemente esses dirigentes olham pra aquilo e falam, porra, peraí, cara. Gastei uma puta grana no cara. E o cara não tem sequência de jogo. Quando ele começa a entrar e jogar bem, o cara fica fora do banco nos 2 principais jogos. Isso começa a gerar um desgaste interno. Então o Rogério arruma umas coisas que ele não precisa arrumar, entendeu? Não tem nenhum jogador aí desses gringos que jogaram no São Paulo que seja absolutamente indispensável tirando a Arboleda. Você fala assim, ó, não dá, tenho que ter todos eles aqui na mão, não posso contar com o Galo. Não tem. Não tem sentido, entendeu? Então, são escolhas, cara, que, porra, é muito difícil de engolir. É muito difícil de engolir. São Paulino vai ficar puto com toda a razão do Galo por não estar na reserva do jogo desse. Direção do São Paulo fatalmente não vai falar, mas também tá puta, né? E o Rogério compra umas brigas, como ele comprou com o Rigoni, então... Às vezes o Rogério compra umas brigas que, sabe, eu não sei exatamente onde ele quer ir com aquilo, mas ele tem uma ideia. Agora, qual é a ideia? Me parece muito claro o seguinte: o São Paulo quer montar um time para o Rogério Ceni, que é um time de operários, um time de jogadores que corram, se dediquem ao máximo, cheios de fome. Ok? Vamos buscar jogador do Atlético Goianiense, buscar jogador aqui, ali, jogador que não tem título e tal, não sei o quê. Mas quando você tem uma qualidade técnica extra, me parece que isso é um problema. O Luciano é melhor do que os caras que estão ali. Então joga o Luciano. O Galopo tem mais qualidade técnica, então joga o Galopo, caralho. Meu Deus do céu. Mas parece que não. Parece que correr no time do São Paulo é mais importante do que jogar futebol. E aí você fica com um time que corre pra cacete, porque não dá pra falar que esse time do São Paulo não correu. O São Paulo se esforçou pra caralho hoje. Como em todo jogo, o São Paulo corre muito. Mas que não tem, entendeu? Aí você olha lá e fala assim, ah, mas o Corinthians precisou de 2 bolas. Sim, porque a bola caiu no pé do Renato Augusto. Não tô comparando o Galopo pelo Renato Augusto. Pelo amor de Deus, o Renato Augusto é jogador de Copa do Mundo, mas... Se cai no pé do Galopo é muito mais fácil do que se cair num dos 53 volantes do São Paulo sair uma jogada. Né? Então, porra, fica uma coisa repetitiva. Parece que todo jogo a gente fica esperando uma coisa que a gente tá vendo que não vai acontecer porque o Rogério não quer. Não é a filosofia do Rogério. O Rogério quer um time operário, todo mundo limitado e todo mundo correndo e se dedicando pro coletivo. Ok. Não é o futebol que eu acredito. O futebol que eu acredito ele é técnico. O futebol que eu acredito tem diferenças técnicas. O grande jogador é desequilibrante. O grande jogador faz diferença. A qualidade técnica ainda decide jogos de futebol. Então, eu não abriria a mão dos bons jogadores. Seria a mesma coisa hoje que o Corinthians chegasse e falasse, então, vou dar uma poupada no Renato Augusto no Clássico. Eu falo, mas o Renato Augusto? Não, mas o Renato Augusto não tá tão bem assim. Sim, mas ele é o Renato Augusto. Caralho, ele tem um lance diferente. Meu irmão, o cara resolveu o jogo na primeira bola que ele meteu ali. Não dá nem pra botar na bunda da zaga. Porque a defesa... Meu irmão, a bola que o cara meteu, não dá pra pegar. Entendeu? É muito imponderável o lance dele. O segundo não, mas o primeiro gol é muito imponderável. Uma bola que você não espera que o cara vai acertar. Enfim, cara, mais um jogo que o São Paulo... como é que eu vou colocar isso de uma forma não agressiva? O São Paulo, acho que ele se entende menor do que ele é. E o Corinthians hoje errou muito. Tá? O Lázaro errou muito. O Corinthians hoje perdeu boa parte do jogo simplesmente se defendendo. E o Corinthians, por muito pouco, inclusive merecia ter tomado o gol de empate no final. O Corinthians não fez um grande jogo e cometeu vários erros durante a partida. Agora, quando você vê no segundo tempo entrar Paulinho e Juliano, você vê uma diferença ali dos dois times. E por último, uma última coisa. Por que precisa contratar tanto volante tendo o Luan no time? Porque não é possível, meu. Só eu que enxergo que esse moleque joga pra caralho. Não é possível. Já voltou da contusão, tá aí. Ele entra no time, é melhor que os caras. Por que precisa contratar tanto volante? O Luan tá lá, cara. O Luan é bom jogador pra cacete. Deixa o moleque, cara. Deixa o Luciano, deixa aquela espinha dorsal ali, cara, e mexe ali, vamos achar um cara. Mas é difícil, viu? Tá difícil.